eu vejo que um dos grandes efeitos da situação que a gente está passando é o espírito de confusão. Como as pessoas estão assim deixando se levar, influenciar por espírito de confusão mesmo. Confusão nas informações, confusão de mensagem, de fake news, confusão de pessoas que às vezes nem têm direito, noção do que está falando e fala, faz vídeo, quer também desmoralizar a palavra do outro. No âmbito, no cenário político, muita confusão nas nossas autoridades, nas famílias, nas casas. Pessoas já estão, tem casos de pessoas também já se violentando verbalmente ou fisicamente, por estar num estado de estresse, não saber lidar com esse momento. Escuto, eu estou presente em grupos do WhatsApp, de sacerdotes. Nossa, às vezes eu fico triste com mensagens, com posicionamentos, né? E eu vejo que é um espírito de confusão, mesmo que vem do alto abaixo dessa cadeia do ser humano, né? Pessoas que eram para ser assim, digamos, mais esclarecidas, se ter uma postura, um comportamento diante dessa situação. Eu vejo que às vezes se comporta ou até se tem certas manifestações no sentido de falar, de se posicionar, de forma confusa, de forma às vezes infantil e, enfim, seria a palavra sem noção, sem noção. Então, eu penso que um dos problemas maiores, um dos efeitos maiores de toda a situação que estamos vivendo é esse espírito de confusão. E nós estamos, sim, sob ataques espirituais, e nós, na grande maioria, não está sabendo lidar com isso, as pessoas não estão também tomando consciência disso, tem gente achando que é problema de política, é briga entre políticos, tem até gente dizendo que é preguiça dos padres também, as igrejas fechadas, no sentido de não celebração com o público, porque na paróquia que eu faço parte, a gente nunca fechou, né? Está sempre aberta no horário normal, a Capela do Santíssimo, e a gente não está celebrando com o público, mas celebrando através, né, das redes sociais. E então há de tudo. Eu vejo nesse espírito de confusão uma falta de respeito também. Respeito. Eu vi um dia desse um grupo de pessoas, um vídeo que circulou nas redes, um grupo de pessoas em frente, meia dúzia de pessoas, em frente à Catedral de Brasília, e a pessoa que fazia ali o vídeo, ela gritava: senhores bispos, seus padres, nós queremos comungar, nós queremos isso, aquilo, outro. Né? Então, eu vejo uma falta de respeito de certas pessoas e essa falta de respeito movido por esse espírito de confusão mesmo. Eu penso que hoje há uma legião mesmo agindo, perturbando a mente das pessoas. O demônio não pode entrar na minha mente, mas ele pode perturbar. Ironia, eu estava num atendimento de uma pessoa e aonde o espírito se agia, falava, se manifestava, né? Eu lembrei então da experiência de Padre Gabriel Amor, que ele relata, né, nos seus atendimentos, exorcismo, como ele interrogava aquele espírito naquela pessoa. E eu, então, fiz uma pergunta, fiz pergunta e entre elas eu perguntei quais as legiões que eram assim mais maléficas para a humanidade.
me recordo agora de duas delas, que uma é que age às 3 horas da madrugada, e eu então perguntei assim, mas como se nós, santos e muitas pessoas se levantam esse horário para rezar? E o Espírito respondia assim, ó, justamente porque esta hora, 3 horas da madrugada, é o momento mais denso e a legião que age nesta hora é comandada pelo próprio Lúcifer. Como tem pessoas que se levantam esta hora para rezar, estas pessoas são como luz, a oração é como luz. Então, é o momento que o príncipe das trevas se levanta numa tentativa de ofuscar esta luz, que são as pessoas em oração. Então, ele mesmo comanda esta legião. Outra legião que eu me recordo, e diante da situação de espírito de confusão, ele chamava de legião do meio-dia. Então, a legião do meio-dia, segundo esse espírito que falava na pessoa, não são espíritos, digamos assim, agressivos, violentos, né? Mas são espíritos que fazem uma grande devassa na vida da pessoa, porque a legião do meio-dia, segundo a fala, e se manifestava, são os espíritos que perturbam a cabeça do ser humano. Ele dizia, a humanidade está perturbada. Por isso leva a cometer barbárie, atos desumanos, agressão, se tornam agressivas, se tornam pessoas que não têm noção na vida, não sabem para onde ir, tem uma perturbação. Então, é o que eu estou percebendo nesse tempo de pandemia, a legião do meio-dia parece que está fazendo a festa, está perturbando a humanidade. Padre, eu tive essa semana, eu sou muito verdadeiro e eu, assim, nesse ponto da profecia, eu tenho um medo da infidelidade ao que Deus fala, de acrescentar algo a mais ou deixar de falar algo que Deus revela, que eu chego a passar mal, eu fico às vezes sem comer, sem dormir. As pessoas, elas não conseguem entender o que é a gente receber uma revelação e ter que transmitir, tendo a nossa limitação humana, o nosso limite de conhecimento, e ainda tendo que enfrentar as estruturas que muitas vezes se levantam de uma maneira de julgar aquilo que Deus está falando, que eu não penso de outra maneira não ser um próprio levante do inferno para tentar abafar a fala de Deus. E o Deus me falou, mas muito claro. Eu estava acordando de madrugada, bem esse horário que o senhor está falando, 3 horas da manhã, para rezar pelo extermínio dessa pandemia, do Covid-19. Comecei a levantar combates proféticos, exorcismo do sangue de Jesus. E Deus falou assim, você está rezando pelo mal errado. A pandemia não é o problema. O Covid-19 não é o problema. O problema é o divisor, o diabo, o divisor. Vocês estão deixando de seguir o meu convocamento para viver um convocamento diabólico. É a família dividida, é a igreja dividida, é a política dividida, é as nações divididas, sabe, é os níveis sociais da sociedade, é uma guerra, cada um pensando em si próprio. E isso, quem está regendo é Lúcifer, não sou eu. Vocês estão preocupados com o Covid, não precisa de vacina para o Covid, não precisa de solução mágica para a economia do mundo por causa dessa pandemia. Precisa o meu povo se unir e orar, e eu, o Senhor, manifestarei. Mas eu não posso manifestar a minha graça numa nação dividida, num povo dividido. Se o meu povo se unir para orar, aí o Senhor me deu uma palavra, confirmando, eu sararei essa nação e eu sararei o mundo. E eu fiquei estremecido, eu falei, meu Deus, como que a gente vai falar isso? E o Senhor falou, fala do jeito que eu estou te falando. O mundo está seguindo o espírito demoníaco, divisor.
cada um pensa no seu e esquece que tem gente sofrendo, morrendo do lado e não está olhando para esses que são tão meus filhos, quanto você que está pedindo agora que eu elimine essa pandemia, e você esquece que tem outras mortes, outros que estão acontecendo. Então, orem para que eu extermine a ação do mal, do maligno, que tem causado a divisão. Isso, eu estou inquieto até agora, eu tenho rezado, e Deus tem, eu pego a palavra, eu vou fazer minha escuta profética, e Deus fala, ataque o espírito divisor. Exato, Ironi. Nós temos a tendência de estar fora de órbita. Nós estamos em foco. Nós focamos na direção equivocada, na direção errada, como você falou. O problema não é o Covid-19, não é uma pandemia. Isto é uma consequência de causas. E nós não estamos olhando, nós não estamos analisando, não estamos refletindo causas. Nós ficamos presos em consequências. Pandemia é consequência. Covid-19 é consequência. No Antigo Testamento, as guerras, a fome, as serpentes abrasadoras, os exílios, nada disso eram causas. Eram consequências de uma causa. A dureza do coração do povo. O povo se afastava de Deus. E todas as vezes que o povo saía do trilho que Deus designou, havia uma desgraça, se abatia sobre o povo uma desgraça, uma fome, uma peste, uma guerra, um exílio. E o povo, alguns, claro, que eram responsáveis ali do povo de condução mais temente, dizia assim, nós pecamos e agora nós estamos amargando as consequências do nosso pecado. Falta essa consciência em nós. A geração de hoje não se tem essa consciência. Covid, pandemia, é consequência de uma causa que é a indiferença, a dureza, a soberba, a prepotência, a desumanidade desse ser humano que gerou tudo isso. E aí nós ficamos, não voltamos a nossa atenção, não voltamos para fazer uma análise de causa. Nós já vamos direto para as consequências, achando que as consequências são causa. Não. Então, aí eu volto a insistir na minha catequese com o povo de Deus, que vê o demônio na lagartixa, numa mancha da parede, nas bobagens da vida. E eu sempre digo, isso é estratégia também, porque ele nos tira o foco. Enquanto ele nos faz ver demônios em lagartixa, na borboleta, no casulo, nas pequenas coisas misérias da vida, ele está agindo, ele está minando vidas humanas, está minando a família, está minando o poder, está minando a própria igreja. E como eu estava falando de grupos de próprios sacerdotes, sabe? É uma tristeza tão grande ver no grupo as pessoas, os padres brigando por ideologias, brigando por causa de político A, político B. Isso, sabe, tem hora que a sensação que eu tenho, e eu não consigo encontrar essa palavra, a não ser que isso é nojento. Porque nós estamos fora do foco, nós estamos fora de órbita. E o que nós precisamos? Nós precisamos rezar uma oração que provoca mudança existencial.
não essa reza da boca para fora, não amontoado de oração, não oração para que as pessoas possam me ver, mas uma oração que me leva a tocar o sagrado, e o sagrado tocar em mim e provocar efeito de mudança na minha vida. Falta isto, falta nos sacerdotes, isso falta em muitos bispos, isso falta nos católicos em geral. Nós vivemos uma superficialidade, uma religião de aparência e oração de preceito, de faz de conta. Então, está faltando esse joelho no chão. Nínive, a experiência de Nínive, de conversão, de oração, de conversão, a experiência da rainha Esther. É isso que está faltando para nós. Em vez de ficar preso no que a Sueli está fazendo, o que presidente político está fazendo, ou A e B ideologia, nós deveríamos olhar para a rainha Esther, nos despir de nossas misérias, de nossas ignorâncias, nos despir de nossa preguiça, de nossas ideologias, do nosso de nos achar e deitar mesmo na cinza, deitar na cinza, procurar a conversão do nosso coração para que tenhamos poder, força de enfrentar esse combate, de enfrentar o inimigo, de enfrentar essas batalhas. E aí nós ficamos discutindo A e B, se fulano está certo ou errado. Nós vivemos, de novo, dois grupos. Parece que nós não saímos da campanha política. Nós temos dois grupos, um que vota no A e outro que vota no B. Falta conversão, falta vida de oração, oração que me leva a mergulhar nas águas mais profundas, a